皆さんこんばんは。Dá mais um minutinho que já começa. Esse vai ficar mais alguém. Kombawa. Olá, Boa. Boa, Cícero. Boa. Então, vamos lá. Depois aí, acompanhando. Vamos lá. A gente fala curso sobre a cultura japonesa, filosofia dos Karate Do. Vamos falar sobre evolução ou mudança. Né? O Karate Do, assim como em outras artes japonesas, né, tem seu conceito filosófico, o conceito de Kaizen, né, que significa a melhoria, a evolução, tanto das técnicas quanto do praticante em si. Tá? Isso não é um conceito somente das artes japonesas, mas é um conceito cultural, né? Dentro a cultura japonesa prega, né, essa ideia do Kaizen, né, que todo mundo precisa melhorar, né? Tá? Então, no Japão, por conta da própria cultura, isso é observado, entendido e seguido de forma a não criar conflitos desnecessários, né, de forma a ser utilizado especificamente para este fim, que é a melhoria, a evolução. Tá? Então, né, esse é um conceito amplamente, né, já constituído na cultura, né, então, não somente dentro das artes, mas as pessoas, né, elas, desde cedo, né, elas já aprendem, né, que é assim que funciona, né, dentro do padrão, né, educacional, do padrão de ensino do cidadão. Tá? Fora do Japão, porém, por conta das diferenças culturais, este conceito de melhoria, de evolução, muitas vezes, né, ele serve de pretexto para mudanças, quase sempre de forma conveniente, né, o que pode alterar em muito o contexto geral da evolução da arte, que pode gerar paralelamente uma linha de pensamento diferente, tanto tecnicamente quanto filosoficamente. Tá? Então, o que acontece na grande maioria das vezes com os conceitos, né, culturais, japoneses? Né? Então, quando isso vai para fora do Japão, talvez a cultura que esteja recebendo este conceito, ela entenda de forma equivocada, né, o que seria isso, né? E principalmente na América do Sul, ou mesmo nos Estados Unidos, esse conceito de Kaizen, ele é muito misturado com mudança, né? Então, tanto é que, né, quem é do meio de competição aqui no Brasil, né, está muito acostumado, né, a ouvir, né, a seguinte explicação, né? Ah, o fulano fez o kata, mas, poxa, aquele movimento está diferente. Aí a explicação, não, é porque é de uma outra linhagem. Isso, né, no conceito japonês, ele realmente existe. Né? Existem linhagens diferentes que realmente têm alguns movimentos que acabam sendo diferentes. Mas o que torna a linhagem não é somente o fato de ser diferente. Né? O que é uma linhagem é que aquela linhagem ela teve um início, né? Ela teve, né, todo um procedimento padrão, né, oficial para a criação daquela linhagem, e aí
por consequência disso, é que acaba sendo diferente. Né? E aí, aqui no Ocidente, de forma bem conveniente, o fato de você simplesmente fazer diferente, aí você alega que é uma linhagem. Tá? Então, esse conceito, né, de evolução, de melhoria, ele é aplicado de forma bem conveniente para quase tudo. Né? E aí abre-se um espaço, né, para as pessoas mudarem o que bem entendem, simplesmente porque querem. Né? E isso, no padrão japonês, é uma coisa impensável. Né? Um praticante ele não muda absolutamente nada, né? Exatamente porque ele entende que ele não é a pessoa detentora do poder de fazer a mudança, né? Então isso é muito bem entendido, né? E aqui no Ocidente de forma geral, né? E principalmente não dizendo que a competição não tem culpa disso, tá? Eu não estou colocando que a competição é que é culpada da mudança, não. A, o principal culpado das mudanças são as próprias pessoas, né? Então isso independe de se ela está na competição ou não, né? Se ela alega essa mudança é por conta dela mesma, né? Não é por desentendimento ou por conveniência. E não é a competição que muda, tá? Então, é só para deixar claro que essas mudanças elas existem, né? E muito, né? No caso aqui no Ocidente, né? E geralmente acontece, né? É por conta disso, né? Dessa conveniência. No Japão, a ordem hierárquica ainda é extremamente respeitada e as graduações têm um propósito, né? Muito mais vinculado à responsabilidade do conhecimento do que do ego relacionado à graduação em si. Tá? Então, no Japão, a pessoa não se gradua por ego. Né? Ela não se gradua porque ela quer ser mais graduada que o outro. Não. A pessoa ela é graduada exatamente pelo nível de conhecimento que ela tem. Né? E aí, ao se graduar, ela incorpora exatamente o sentido de responsabilidade. Ela se torna mais responsável, exatamente porque agora ela tem uma graduação maior. Né? Então, notem que, né, a diferença, né, de entendimento entre, né, o Japão e o restante, né, do Ocidente acaba sendo bem diferente. Nesse sentido, um praticante entende seu papel no decorrer do caminho da arte. E aprender, praticar, entender a técnica, entender conceito e filosofia, para depois somente ensinar, são muito bem estabelecidos e sua ordem, né, ela nunca é alterada por vontade própria ou conveniência. Tá? Então, no Japão, cada um assume o seu papel. Né? Então, se a pessoa está no papel, né, ali de aprender, então ela faz o papel de aprender. Então, ela se esforça ao máximo para aprender. Né? Então, agora estou no papel, né, eu aprendi determinada coisa, agora estou no meu papel de praticar. Né? Então, ela cumpre bem o seu papel. Então, ela pratica, pratica e pratica muito. Né? Então, é muito claro. E aqui, né, os senhores, né, que ministram aula, podem, né, observar isso com grande frequência, que as pessoas elas confundem isso o tempo todo, né? Aí você vê lá um faixa branca, um faixa amarela, ou qualquer graduação, né, tentando ensinar o outro, né? Sendo que, né, às vezes nem ele mesmo sabe, né? Mas o ego, né, faz com que ele queira mostrar para o outro que ele sabe mais, né? E ele se põe no papel de ensinar, sendo que o papel de ensinar é, no caso do sensei, ou de alguém que o sensei designou, né? E não o papel do aluno que está ali para aprender. Né? Então, só para, né, pontuar que, né, essas mudanças elas são muito fáceis de acontecer exatamente pelo contexto, né, de pensamento, né, que isso passa a ser, na verdade, cultural. Né? Dúvidas aqui? Pode passar? Então, entendido esta diferença entre o Japão e fora dele, né, o Karatê Do sofre mudança através dos tempos, tá? Mas como fruto de melhoria, de evolução, vindas de mestres que realmente vivenciaram a técnica e a prática por um grande período de suas vidas. Então, né, entendendo que, né, no Japão ninguém muda porque quer mudar, né? Então, lá, se você observar, o karatê do que era praticado lá, né? Quando foi
instituído, né? E aí eu estou falando de karatê moderno para ficar mais fácil, né? Então, o karatê do depois que foi para o Japão, depois de 1921. Mesmo, né, que considerado moderno, se você olhar o karatê do praticado em 1921 para o karatê do praticado hoje, né, dentro daquela escola mesmo, não estou dizendo nem entrando no mérito de competição, não. Olhando dentro da própria escola, dentro do próprio estilo, você já viu, você já vê, né, que este karatê sofreu mudanças. Só que neste caso, ele sofreu exatamente esse conceito do Kaizen, né? Ele sofreu melhorias, né? A técnica ficou mais refinada, né? O propósito da prática ficou mais tecnicamente falando, mais complexa, né? E até o termo talvez seria mais completa, né? Por quê? Porque tudo evoluiu, né? A ciência evoluiu, o conhecimento evoluiu. Então esses mestres que vieram depois, eles tiveram a oportunidade de pegar aquele conhecimento adquirido, né? E incorporar novos conhecimentos e novas melhorias, né? Então hoje, por exemplo, né? Você vê, né? É possível ver mestres com 80 anos, né? Praticando karatê do, né? De forma, né? Bem completa, né? Mas isso se deve ao quê? À prática, óbvio, mas também a um nível de conhecimento adquirido por conta da evolução, né? De tudo, né? Então hoje ele tem uma ciência que pode, né, dizer para ele que, olha, para você conseguir ter uma longevidade com relação a determinado movimento, é bom você fazer determinado exercício para manutenção. Se você quer ter uma vida mais saudável, você deve se alimentar mais de determinadas coisas e consumir menos coisas. Então, tudo isso faz com que, né, o próprio Karate Do se beneficie. Então, se a gente for analisar, né, esse Karate Do, essas mudanças, né, ocorridas no Japão, isso se deve a esse Kaizen. Né? Então, é um Karate Do que mudou, mas é nítido, né? A gente observando que mudou para melhor. Tá? Não é, e aí, né? Não é correto acreditar que tradicional significa praticar o Karate Do como apenas a forma que se praticava no passado, pois isso só comprovaria que a arte não evoluiu, que não houve Kaizen. Tá? Então, é errado ficar pensando que não, tradicional é eu ter que praticar aquela, né, determinado movimento exatamente do jeito que praticava lá quando o Karate Do foi criado, né? Porque senão isso só significaria que isso não evoluiu, né? Então, acho que é necessário que a arte também evolua, né? A técnica, ela é uma constante, né? Ela tem que evoluir, né? Com essa prática, né? Então, é óbvio que quando você olha, né, esse karatê do, né, no passado e olha para esse mesmo karatê do hoje, né, a gente consegue observar que houve realmente esse kaizen, né, essa melhoria. Tá? Então, é muito importante, né, entender o conceito, né, para não confundir, né, que o karatê precisa mudar, né, ou o karatê precisa evoluir. Tá? São coisas diferentes. Né? Uma mera mudança não significa que ele evoluiu. Né? Tá? Então, é importante entender esse conceito para que, né, quando a gente se deparar com né, com alguma mudança, né, a gente entenda que aquilo é somente uma mudança ou realmente é algo que evoluiu. Né? Tá? Também não é correto acreditar que Kaizen, né, significa praticar o Karate Do como uma forma totalmente inovadora de novas técnicas, novas formas de treinamento e novas formas de pensamento. Tá? Então, exatamente, tem que ter o bom senso também. Kaizen não significa mudar tudo, né? Não é isso. Né? O Kaizen, ele muda naturalmente. Né? Então, você fazer o mesmo movimento, você não querendo mudar nada, tá? Isso é fácil de vocês comprovarem, né? Só você pegar o seu Seiken Uzuki, né? Lá quando era faixa branca, né? E olhar o Seiken Uzuki hoje, né? Você não teve a intenção de mudar nada, você simplesmente ficou lá treinando ele,
né, por diversas vezes, e ele é totalmente diferente de quando você começou com hoje, tá? Então, o Kaizen não significa, né, você pensar somente em ter que mudar, não. Quando ele é uma melhoria, né, ele acontece naturalmente, tá? Você querer melhorar, né, já proporciona essa melhoria com a prática, né, através da prática, tá? Então, também precisa ficar atento também para essa forma de pensar também que o karatê tem que a gente só ir atrás do que é novo, não é assim também, né? Precisa exatamente ter, e aí por isso que é importante entender este conceito de Kaizen exatamente para poder traçar, né, essa linha de equilíbrio, né, essa linha de bom senso, né, para entender as duas coisas, tá? É necessário vivência e sabedoria para a devida compreensão do que é evolução e do que é mera mudança, para cumprir um papel responsável a respeito do que será o futuro da arte que está em decisão. A filosofia do Karatê Do prevê que, quanto maior a graduação do seu praticante, maior será o seu conhecimento, maior será a sua evolução e, consequentemente, maior será o seu desapego. Tá? Então, isso tudo é uma consequência. Né? Então, quando você pratica isso de forma correta, né, é o que se prevê. Né? Que quanto a pessoa pratica cada vez mais, né, o seu conhecimento aumenta, né, a sua vivência aumenta, e isso faz com que a sua graduação ela seja aumentada, vamos dizer assim, mas por consequência deste conhecimento que aumentou. Então, com isso, né, o desapego também. Então, você vai se tornando cada vez mais humilde. Né? Então, é isso que prega, no caso, a evolução do Karatê Do, né? A filosofia do Karatê Do. Tá? Dúvidas? Não? Então, eu vou... Não sei. Oi, oi, pode falar. Eu não sei se eu tive essa impressão, ou se o senhor já percebeu isso. É, toda vez que você tenta não, assim, você evolui em alguns aspectos, e você tenta mostrar isso em algum treino, ou para uma pessoa assim, graduada, da mesma graduação, a gente percebe assim, um certo desconforto, sabe? A impressão que dá é que parece que quer ficar naquele mesmo patamar ali, estagnado. Eu não sei se é impressão minha ou se você já percebeu isso. Sim, sim. Então, né, eu acredito que isso seja por desconhecimento. Porque, é que é, eu acredito, né? Eu acredito fortemente que existam, né? Existam realmente as pessoas que não querem realmente seguir o caminho do Karatê Do de forma correta, né? Existam realmente as pessoas que estão praticando por conveniência, enfim, por todos os motivos errados para se praticar Karatê Do. Mas eu acredito muito que existam, e eu acredito que seja a maioria, né, das pessoas queiram buscar a prática correta do Karatê Do. Porém, no Ocidente, e aí eu acredito que seja por falta, talvez, no começo, né, quando o Karatê Do foi implantado no Ocidente, faltou exatamente, junto com a técnica, né, trabalhando exatamente paralelamente à técnica, essa parte da filosofia, explicando explicitamente essas diferenças culturais. Né? E aí eu acredito que os próprios mestres não passaram isso para essas pessoas de outras culturas, também por desconhecimento. Né? Esses mestres não tinham a menor ideia que o pensamento cultural, né, desses outros países seria tão diferente assim, a ponto de mudar o seu trajeto. Né? Então, eu acho que hoje o que acontece é que uma grande parte
desses senseis mais antigos, né, esses senseis mais graduados, eles não acompanharam exatamente essa base do estudo. Então, o que acontece? Quando um sensei meio que ele está muito apegado ao que ele fazia 40 anos atrás, sem nenhum tipo de evolução, e está muito fechado à mudança, eu entendo que é um sensei que não estudou a arte. Né? Ele pode ter praticado muito durante esse tempo todo, mas ele não estudou a arte. Né? E aí o que nos traz a diferença cultural. Né? A arte marcial no Japão, ela é uma arte extremamente requintada. Né? Você precisa estudar muito. Né? Estudar de verdade mesmo, não é só como se fosse o meio acadêmico, né? Você não para de estudar nunca, né? E o que eu vejo no Ocidente, principalmente aqui no Brasil, é que a grande maioria dos senseis não estudam. E não estudam de forma geral mesmo, né? Muitos não têm, né, formação nenhuma, né, em nenhuma área, né? Então isso leva a uma ignorância, e aí não num tom pejorativo, né, mas uma ignorância mesmo, né, uma pessoa sem o devido conhecimento. Então fica muito difícil uma pessoa que não detém um nível de conhecimento para buscar mais conhecimento, estar aberta à mudança, né? Estar aberta à evolução. Então, eu acredito que, né, neste ponto, né, e assim, né, no Brasil ainda mais, né? Há um tempo atrás, sei lá, 20 anos atrás, a grande maioria dos senseis que eu conhecia eu não tinha estudo, não tinha estudo acadêmico mesmo. Eram pessoas que não tinham estudo nenhum. Então, isso não é compatível com a arte marcial, né? No Japão, por exemplo, né, todo sensei tem formação acadêmica, né? Todo sensei tem faculdade, né? Exatamente por quê? Porque isso faz parte, né? A arte marcial é uma arte, né, refinada, né? Então, o Ocidente entende luta como sendo uma coisa bárbara, né? Uma coisa, né, que envolve pessoas ignorantes, pessoas que não, né? Então, acabou se indo, né, para este lado, né, o que fez com que uma grande maioria de senseis, né, não trilhasse esse caminho. Né? Então, eu acredito que, por conta disso, né, é o que faz com que, né, hoje, né, muitos senseis estejam fechados a essas evoluções, né? Ah, exatamente isso. Igual o senhor já falou há tempos atrás, o treino, a prática, ela anda ali, falou agora, paralela com o conhecimento Sim, cultural, sim, teórico, filosófico, acadêmico, acho que tudo junto. sim, sim. Né? Todos, Isso todos os grandes melhora. mestres, né, todos os grandes mestres do karatê, de qualquer estilo, todos eles eram grandes pensadores, né? Eram filósofos, né? Então isso já Isso. dá um indício, né, que a arte marcial não era algo somente bruto, prático, somente lutar, brigar. Não, ele necessitava de um refinamento muito grande, né? Necessitava de um estudo, né? Uma base de conhecimento muito grande, né? Então, no Ocidente, então, de novo, né? A gente tem o problema da conveniência, né? Então, as pessoas, né, lidam com isso de forma muito conveniente, né? Ah, não gosto de estudar, né? Poxa, mas eu sou bom de luta, né? Então, vou lutar, vou pegar minha faixa preta, vou virar sensei e não preciso estudar, né? O que, na verdade, então, o cara não tá, na verdade, para essa pessoa não está ajudando em absolutamente nada, né? Então, assim, eu penso assim, aconteceu comigo, né? O karatê realmente muda as pessoas, Sim, mas é necessário que a pessoa, assim, ele pelo menos um pouco, né? sim,
Sim. Entendeu? Aí, Tá? Então, vamos lá. obrigado. Por este motivo, é necessário que mais praticantes se interessem, se interem, né? Precisa se interar a respeito das diferenças culturais e passem a se adaptar aos conceitos tradicionais japoneses. Isso para que no futuro possam entender o que passa a ser uma evolução natural do Karate Do. Tá? Então, é importante, né? O que os senhores estão fazendo é super importante. Por quê? Porque eles estão entendendo as diferenças culturais, né? E aí, através disso, vocês, né, estão aplicando, né, adaptando os conceitos tradicionais que são relacionados à cultura japonesa dentro do que estão ensinando como Karate Do aqui no Brasil. Por quê? Porque isso é a forma como garantir, né, que essa evolução natural do Karate Do ela não se perca, né, no futuro. Né? As competições elas podem ser benéficas, né? Novas pesquisas científicas são sem dúvida benéficas no quesito físico, mas nada pode alterar valores, nada pode alterar a percepção de conduta, nada pode alterar o propósito da criação do Karate Do. Então, a gente tem que estar aberto a novas, né? Novas ideias, novas tecnologias, novas tendências. A gente tem que estar aberto a tudo isso, tá? Desde que, né, a nova pesquisa científica, que a gente estava falando, né, surgiu, né, um novo exercício, uma nova forma de cuidar do corpo, a gente tem que estar aberto a tudo isso. Porém, né, aí é onde a gente tem que, né, estar sempre atento, que nada, né, nada do que foi criado, nada do que é novo, ele pode alterar, né? Não pode alterar nada os valores que são do caráter, não pode alterar a percepção de conduta, né? A nossa conduta, independente de se a gente está fazendo isso hoje ou daqui a 100 anos, a conduta do praticante tem que ser exatamente a mesma, né? Nada pode alterar o propósito, né? Para que o Karate Do foi criado, né? Então, isso que não pode nunca alterar, né? Independente de toda a modernidade que esteja ao nosso redor. Né? A filosofia do Karate Do tem por finalidade direcionar seu conteúdo técnico em direção a uma evolução em sua parte mental para que o indivíduo se fortaleça, né? Então, a prática, né? E aí uma prática, que eu digo prática geral, prática física, prática mental, prática espiritual, né? Tudo isso é para que o indivíduo se fortaleça em todos os sentidos, se fortaleça fisicamente, se fortaleça mentalmente, se fortaleça espiritualmente, tá? Ele encontre as suas fraquezas, tá? Porque todos nós temos, né? Todos nós temos as nossas fraquezas, tá? Cada um tem a sua, que pode ser igual, né? Uns com os outros, mas também pode ser que sejam totalmente diferentes, mas cada um tem a sua. E o Karate Do ele serve exatamente para que nos ajude a superar, né? Questione seus medos, né? E os enfrente, né? Não ter medo, né, significa ser uma pessoa irresponsável. Né? Então, todos nós temos medo. Medo de muita coisa. Então, você precisa, o Karate Do, ele te dá as ferramentas exatamente para que a gente supere os medos. Né? Então, é para isso que a gente treina, é para isso. E não o contrário. Né? Então, nós, né, praticantes de Karate, nós dominamos, né, esses medos, nós dominamos, né, as nossas fraquezas. Tá? Ele serve para melhorar as suas ações em relação ao próximo, né? E se coloque à disposição de ajudar a sociedade como um todo. Tá? Então, tudo que a gente faz no Karate Do, né, por consequência, né, nos melhorando, né, fazendo com que tenha toda essa melhoria, né, de nós como indivíduo, acaba também melhorando as nossas ações em relação ao próximo, né? Por consequência, né, nós acabamos ajudando, né, a sociedade como um todo. Tá? Evolução e melhoria, né, que no caso é o Kaizen, não é apenas uma mera mudança. É necessário, mas complexo e paradoxal. Então, é importante, né, você estar sempre refletindo sobre o que é melhoria, sobre o que é mudança. Né? Ah, está acontecendo isso. Puxa, mas isso aqui é diferente do que eu estava fazendo. Isso é uma melhoria ou é uma mudança? Né? Então, é algo que nós precisamos
estar atentos e estar sempre refletindo, né? Ah, é uma melhoria, é uma mudança, é necessário? Não, eu devo fazer, como eu devo fazer? Isso é né, o tempo todo a gente tem que estar atento a isso, tá? A responsabilidade está em percorrer, né, o verdadeiro e correto caminho, tá? Então, né, quem está, né, diante do Karate Do precisa, né, quanto maior a sua graduação, né, é preciso, né, vestir, né, exatamente, né, esse papel, né, de responsabilidade, né, de percorrer, né, esse verdadeiro, né, o correto caminho que é o Karate Do, né? Então, isso, né, é o que faz com que, né, nós mesmos, né, passamos por por esse Kaizen, né? Se a gente estiver o tempo todo, né, com essa responsabilidade de estar sempre percorrendo o verdadeiro e o correto caminho, né, naturalmente, né, nós vamos estar passando por esse Kaizen, né? Nós vamos estar nos melhorando, né? Nós vamos estar evoluindo. Dúvidas? Dúvidas? Fechou. Dúvidas? Tá? Nesse quesito aqui, então, a gente falando de competição, né? A competição, ela é uma evolução constante, tá? Então, assim, muita gente, né? E a gente sempre tem aquela briga, né? E isso acontece muito no Brasil, tá? O Brasil que tem muito essa briga de, não, eu não gosto de competição, eu sou tradicional, né? Ser tradicional não significa não competir, tá? O fato da pessoa não competir não significa que ela é tradicional, né? E o fato da pessoa competir também não significa que ela não é tradicional, né? Tá? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Competição é competição, né? E a parte tradicional é o que você pensa, é o que você faz dentro do dojo, né? Isso não está nada vinculado com a competição em si, né? Porque senão, se a gente fosse falar isso, o Japão não poderia competir de forma alguma, né? O Japão é o que mais prega a parte de tradição, da tradição do Karate Do, então não deveria ter competição no Japão, né? E é lá o lugar que mais tem competição, né? A competição faz parte constante, né, da evolução do Karatê Do lá, exatamente por quê? Porque lá está atrelado ao estudo, né? Então, a criança, ela começa a praticar Karatê Do no dojo, mas se ela tem um certo, né, uma certa habilidade, né, provavelmente ela vai entrar né, no ensino médio por conta do Karatê Do, ela vai e aí se ela entrou por conta do Karatê Do, isso inclui competição. Os colégios, né, no Japão competem entre si, né? Então há a competição, né, intercolegial que é extremamente forte no Japão. Isso é competição. E aí essa criança, né, esse jovem que ele, né, se destacou na liga colegial, né, provavelmente ele vai para uma universidade, né, treinar Karate Do também. E dentro da universidade do Karate Do, ela só existe, né, o intercâmbio exatamente por conta da competição, né? A liga universitária, né, o campeonato universitário, onde as universidades competem entre si, né? E hoje a seleção japonesa de karatê ela é formada 100% por universitários, né? Então, não tem como, né, dizer que a competição não é bem vista, né, no meio tradicional, né, no Japão. Então, essa ideia de que competição é errado e quem é tradicional não faz competição é um pensamento, de novo, de forma, acredito eu, até uma forma ignorante de entender que a competição em si, né, não faz parte da evolução. Isso não significa que a competição não tenha o seu lado ruim. Claro que tem. Então, existem as pessoas, né, que estão lá dentro da competição. Então, existem as pessoas que, de forma conveniente, né, se apropriam do fato da competição para ensinar somente competição. Então, isso sim passa a ser errado, né? Mas aí não é a culpa da competição, né? De novo, isso aí é a culpa da pessoa, né? Não é a culpa da competição, tá? Então, essa guerra entre tradicional e competição, ela não deve existir, né? Isso
só fomenta a ignorância ainda maior, né, de quem é praticante. Né? Isso aí está totalmente errado. Né? Tá? Então, o que acontece? Dentro da competição, se a gente parar para analisar, ela evolui o tempo todo. O tempo todo. Né? Seja kata, seja comitê, se a gente pegar lá a mesma competição, né? A mesma entidade, a mesma federação, se eu pegar uma competição lá da década de 70 e a gente olhar hoje, ela é completamente diferente, né? Tanto no kata como no comitê, completamente diferente. Então, isso é uma forma de evolução. Ela evoluiu para um patamar. Né? Então, você vai ver golpes, né, extremamente mais habilidosos, vamos dizer assim. Né? Isso em qualquer modalidade, em qualquer entidade, tá? Seja ela karatê por ponto, karatê por nocaute, karatê, enfim. Né? Você vai ver que há sempre essa diferença, né? Teve uma evolução técnica, teve uma evolução tática, teve uma evolução, né, da própria regra, né, da entidade, né? Então tudo isso faz parte do Kaizen, né? Então é importante, né, que se tenha essa observação, né, que essas alterações, quando elas são por uma evolução, né, elas são aceitas, né? Então essas mudanças elas só vêm para o benefício da própria arte. Né? Isso aí. Pode falar mais. O Kaizen, assim, ele é um conceito, ele é individual de cada um. Não sei se é para entender. Sim, sim. Assim, Tá. eu não posso forçar o Kaizen de uma pessoa. Não, não. Na verdade, a gente não Não sei se pode. é para entender. O que seria isso, né? Kaizen não é algo que a gente pode até almejar, por exemplo, né? Eu acho que seria proveitoso, né? Se você estiver sempre querendo melhorar, né? Eu acho que isso traz benefícios, tá? Mas não é algo que você fixa como eu fico buscando Kaizen. É mais natural você pensar que ele acontece. Então, quando você busca fazer sempre o seu melhor, né, o Kaizen acaba acontecendo. Né? Então, vamos supor, né, como eu dei o exemplo do Seiken Zuki, né? Quando a gente dava soco lá quando era faixa branca, por mais que eu me esforçasse quando era faixa branca, era um Seiken Zuki tosco, né? A gente olhava lá, era ruim. E você olhar hoje o Seiken Zuki, ele está muito, talvez não esteja bom ainda, mas você olhar hoje está muito melhor do que quando era faixa branca. Então, assim, a ideia era que eu queria melhorar, eu queria fazer melhor, eu queria dar o meu melhor, né, naquele momento. Então, através da prática deste conceito, aí o Kaizen acaba acontecendo, né, naturalmente, né? Porque né, não tem como a gente almejar o Kaizen como algo finito, né? Não dá para eu falar assim, eu quero sair daqui, eu quero chegar até aqui. Não, ele é uma melhoria, né? E até porque eu não sei até onde dá para ir, né? Então, de novo, você aplica conceitos japoneses, né? Os conceitos japoneses é sempre que a gente vai fazer algo, você busca perfeição. O que é essa perfeição? Entendeu? O que é esse perfeito? Né? Pode ser algo inatingível, pode ser que a gente nunca vai alcançar, mas você tem que buscar. Exatamente para quê? Para você não se colocar no patamar de fazer somente o necessário. Fazer somente o necessário não traz Kaizen, né? Não traz melhoria. Então, você fala, eu vou correr, eu tenho, né, 100 metros para correr aqui. Eu corro. Todo dia eu corro 100 metros na mesma velocidade. Corro 100 metros na mesma velocidade. Dificilmente eu vou ter uma melhoria, porque eu não estou buscando, né, este meu melhor. Eu estou simplesmente correndo esses 100 metros na mesma velocidade. Então, se você não colocar, né, para si, né, que eu preciso buscar, né, essa perfeição, né, o Kaizen não acontece. Né? Então, mas é algo que tem que ser pessoal, né? Então, o que dá para a gente fazer é a gente despertar isso, por exemplo, né, nos nossos alunos.
né? Então, você despertar neles, né, ensinar a esses alunos que eles devem buscar essa melhoria, eles têm que almejar, né, querer fazer melhor, sempre, né? Então, forçá-los não tem como a gente forçar alguém a melhorar, né? A gente pode cobrar deles para que eles entendam que é necessário melhorar, mas forçar não tem como, né? Isso é de cada um. Isso não é nem só no karatê do, né? Isso é em qualquer área, né? Para qualquer coisa, né? Se a pessoa, né, falar assim, você chega na casa da pessoa e fala assim, a pessoa só fica deitada o dia inteiro. Aí você chega lá e fala assim, poxa vida, né? Isso aí vai fazer mal para sua saúde. Você precisa fazer alguma coisa, fazer um exercício. Se ela não quiser, se ela quiser, ela fala, não, eu estou satisfeita, eu quero ficar deitado o dia inteiro. Você não tem como fazer essa pessoa fazer exercício todos os dias, né? Então, depende da própria vontade, né? Depende da própria pessoa, né? Então, assim, o karatê também, né? O que a gente pode orientar. Você pode dar exemplos, você pode servir de exemplo, né? Isso sim, isso a gente vai fazer. Agora, forçá-los não tem como, né? Não tem como forçá-los a essa melhoria. Ai, ai, muito feliz. Né? Mais alguma dúvida em cima dessa? Alguém, algum exemplo dessa mudança? A gente tem um monte dessas mudanças, né, que acabam acontecendo e a pessoa muda porque simplesmente, por exemplo, tá? Um exemplo. Tem muita gente que se diz tradicional porque não consegue ganhar, por exemplo, tá? Né? Então, tem muita essa defesa, né? Ah, não, eu sou contra a competição. Eu não gosto, eu acho que eu tenho que praticar o meu karatê tradicional, tá? Mas aí, talvez, muitas pessoas colocam isso como um fator, mas é um fator conveniente, né? Talvez a pessoa não goste de competição porque ela não consegue ganhar. Aí, por ela não conseguir ganhar, porque ganhar necessita de um esforço muito grande, porque você precisa vencer duas vezes, né? Você ir para a competição, a gente precisa sempre vencer duas vezes. Por quê? Você primeiro tem que vencer você mesmo, né? Porque você vai precisar treinar para executar aquilo numa competição. Então, primeiro você tem que vencer você mesmo, né? Tem que vencer preguiça, tem que vencer imprevisto, tem que vencer várias coisas que dependem de você. E aí, vencendo todas essas etapas de você mesmo, aí quando você chegar lá, aí você precisa vencer o oponente, né? Então, você, para ser, né, para ser campeão, você tem que vencer duas vezes, né? Você vence você primeiro, depois tem que vencer o oponente. E muita gente não está disposta, né, a esse trabalho. Então, muita gente, de forma conveniente, fala assim: ah, não, eu acho que o karatê mais forte mesmo é o karatê tradicional, né? Então, muitas vezes a pessoa, né, simplesmente é uma deficiência da pessoa por não conseguir, né, vencer, e aí acaba usando o discurso de que é tradicional, né? Tá? Então tem que tomar bastante cuidado, né, quando a gente está pisando, exatamente por conta disso, né? Aqui no Brasil a gente tem uma briga gigantesca do povo que defende a competição e do povo que defende o tradicional, que na minha cabeça não faz sentido nenhum, né? Não consigo entender de verdade a natureza dessas discussões. Eu sei se é aquele. Eu sou um comentário aqui. Então a gente pode ver no site RAM um Kaizen assim, atual, né? Com Não sei se certeza, a palavra poderia ser essa, a com, frase. com certeza. O Saiko Shihan, ele é o Kaizen vivo, né? Vamos dizer assim. Né? Você vê a evolução, Exatamente. você vê a evolução constante, né? Eu até estava comentando com os alunos uns dias atrás, eu desconheço outro mestre que esteja assim na casa dos seus 80 anos, tão ativo e, 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 e formulando técnicas novas, né? Porque quando a gente vê, né, mestres já com essa idade, eles estão já num patamar
de sabedoria, né? De estar mais administrando, né? Mas não criando nada novo, né? E aí você vê o Saiko Shihan com 80 anos criando coisas, criando kata, criando movimentos. Então, assim, é exatamente o que o Mago Sensei falou, é um kaizen, assim, né? É constante, né? É um kaizen vivo, né? E isso eu acho, e isso é extremamente inspirador, né? Eu acho isso extremamente inspirador, de você olhar e falar, não, puxa vida, né? Nós precisamos realmente exatamente seguir isso, né? Seguir esse tipo de pensamento, esse tipo de conceito. Certo? Dúvidas? Dúvidas? Mais alguma dúvida a respeito do Kaizen, né? Sobre esses conceitos, esses paradoxos? Né? O importante é isso, né? É saber que, né, existem essas diferenças, né? Existe mudança por mudança, né? O que é, no caso do Karate Do é errado, né? E existe a evolução, né? Uma mudança que atualmente, né? São poucos dojo que fazem uso de makiwara, né? Porque em algum momento alguém decidiu que makiwara faz mal, né? Makiwara prejudica, né? A articulação das crianças, prejudica, enfim, inventaram um monte de coisas e muita gente não pratica maquiwara. Então isso é uma mudança, não é uma evolução, né? Porque é exatamente o contrário, né? E acaba sendo uma involução. Porque se um dia esse praticante for dar, né, eu não sei quem, em algo realmente muito, né, resistente, algo muito duro, a técnica não vai funcionar porque o punho não vai suportar o impacto. Né? Então é importante que, né, essas nossas decisões elas têm que estar muito bem embasadas, né? Porque aí nesse caso não é uma evolução, né? É uma mera mudança, né? Pegar né, um discurso, né, um estudo científico moderno, recente e pegaram e simplesmente acharam que isso era o correto a fazer, né? Então isso aí acaba prejudicando, né, o futuro, né? Porque vamos supor, uma criança que nunca deu um soco no Makiwara, não tem como ela se formar um adulto verdadeiramente praticante de Karate Do, né? Porque o Seikenzuki dessa pessoa não vai funcionar, né? Para o objetivo mesmo, ele não vai funcionar. Né? Então, quer dizer, você mudou completamente o trajeto da arte, né? Importante que, né, esteja sempre, né, dentro desse contexto, né, em cima desse conceito de avaliação, né? Se isso é benéfico ou não, né? Se é realmente um kaizen, é uma evolução ou uma mera mudança, né? Mais alguma dúvida? Não? Então vamos tirar a nossa foto. Quem vai participar da aula de Shodo já, a gente já se vê daqui a pouco. Tá? Então, gente. Peraí, antes eu aparecer. Peraí, apareceu. Que está na festa aí, ó? Tava com a câmera fechada e tava na festa, né? Vai, Anderson, abre aí pra gente tirar Tô foto. jantando, quer dizer. A gente já viu que você tá na festa, agora não adianta mais. Acabou cheio de salgadinho. Tava lá, pô. Já deu tempo de você esconder o copo de cerveja aí. Não, não tem cerveja, não. E aí, ó, vai conseguir abrir a câmera? Ah, dá pra abrir, mas o lugar acho que não é legal abrir, não. Ah, não? Ah, então tá bom. Então. Peraí, então vamos tirar outra. Peraí. Olá, Não, tirar. não mais, né? Ó. Já, é, gente. Obrigado. Ah, agora abriu de novo? Peraí, ô, meu Deus do céu. Peraí, vamos tirar outra. Olá.
Joia, joia. Valeu, gente. Obrigadão. Ah, semana que vem a gente não tem, a gente volta no dia. Deixa eu fazer. Ah, na primeira semana, né? Depois do ano novo, tá bom? Eu mando lá no grupo direitinho, né? Então, tinha que de recesso, tá bom? Então, boas festas para os senhores, né? Merry Christmas, Shinen aqui nós temos né? E até o ano que vem, né? Filmes e fotos nos nossos cursos. Tá bom, gente? Câmera. Agora Mas, Era Câmera.